Graça, misericórdia e paz, meus irmãos. Que a mão do Senhor e a misericórdia de Deus e as benevolências do Senhor estejam estendidas sobre a tua casa e a tua família neste dia de hoje. Na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo de número 1, diz assim, meus queridos: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Fazendo uma reflexão, meus irmãos, fazendo uma observação bíblica sobre os profetas do Senhor, tanto no tempo do Antigo Testamento quanto no tempo do Novo Testamento, nós encontramos na Bíblia, irmãos, a palavra profeta cerca de 487 vezes. A palavra profeta no hebraico é nabi e no grego é prophet. Esses dois termos trazem a ideia de alguém que vai falar em nome do outro, ou alguém que vai ser representante do outro. Nós encontramos na Bíblia Sagrada, irmãos, uma reflexão muito grande sobre a questão dos profetas do Senhor. No Antigo Testamento, o ministério profético era um ofício, estava incluso entre os 3 ofícios que eram ungidos, como rei, profeta e sacerdote. No período do Novo Testamento, na epístola escrita por Paulo aos Efésios, capítulo 4, e a partir do versículo de número 11, os profetas entraram como um dos dons ministeriais dado por Cristo, onde Paulo diz que ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, para pastores, evangelistas, mestres e doutores. O ministério profético, irmãos, não ficou encerrado apenas ao Antigo Testamento, tendo em vista que ele se tornou um ofício da Igreja do Senhor para o período da graça. O João Batista, o profeta, o último profeta do período veterotestamentário, do período do Antigo Testamento, se encerrou em João Batista o ministério profético da Antiga Aliança, tendo início no período da graça do Senhor o ministério profético aos que pregam a palavra escrita e aos que são usados no dom de profecia que escreveu Paulo, a epístola aos Coríntios, nos trazendo ali a lista dos 9 dons espirituais. Mas o que é que eu quero trazer para os irmãos de reflexão e trazer para os irmãos de meditação nessa data de hoje? Eu queria falar um pouco com os irmãos sobre alguns perigos que a Igreja do Senhor ela está correndo nesses dias que nós estamos atravessando. Porque tem muita gente profetizando, tem muita gente, irmãos, se envolvendo e se chamando e se auto-intitulando profetas de Deus. E nem todos são profetas. O apóstolo Paulo, escrevendo a epístola aos Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo 5, e no versículo 20 e 21, o apóstolo Paulo nos adverte da seguinte forma: creiais nas profecias, mas provai se elas vêm de Deus e retém o bem. O apóstolo Paulo nos dá essa advertência. Jesus também nos deu, irmãos, a advertência no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de número 15 até o 20. Jesus nos advertiu sobre a questão de muitos falsos profetas e falsos mestres que iriam adentrar no meio de nós e vestidos de ovelha, mas por dentro seriam lobos devoradores. A palavra do Senhor também nos adverte na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, versículos 1 ao 3, o apóstolo Pedro ele trata bem desse assunto, dizendo que tais profetas torcem a palavra de Deus para a sua própria perdição. E segundo o que se depreende do texto bíblico, irmão, qual é o problema que está acontecendo hoje no contexto da Igreja do Senhor? É que hoje muitas pessoas estão entregando profecias, irmãos, e estão trazendo novas revelações antibíblicas. Porque o mecanismo do experimento, irmãos, para você examinar uma palavra profética ou uma palavra pregada, se ela provém de Deus ou não, o experimento é a palavra de Deus. Tanto a pregação do Evangelho e tanto quanto uma profecia entregue hoje precisam ser averiguados pela palavra de Deus se o conteúdo é genuíno, verdadeiro e provém de Deus. O grande perigo que estamos correndo hoje é essa aceitação, irmãos, sem a averiguação da palavra que está sendo anunciada. Nós temos hoje pregadores despreparados
e pregando erroneamente a palavra do Senhor nos púlpitos das igrejas, assim como temos também, irmãos, muitas pessoas brincando com o dom de profecia, levando isso, irmãos, como se fosse algo banal, está banalizado no meio da igreja. Estão levando com tanta brincadeira e tanta coisa que está acontecendo no contexto da igreja hoje, irmãos, que tem desmoralizado o evangelho. Agora eu vou te passar aqui algumas características que os falsos profetas utilizam. A primeira característica que um falso profeta tem é quando ele começa a relativizar a palavra do Senhor. O que é relativizar a palavra do Senhor? É não dar à palavra do Senhor o crédito devido como inspirada e inerrante palavra de Deus. A Bíblia Sagrada ela é inspirada e inerrante. Nenhuma profecia, nenhuma visão, nenhuma revelação, nenhum sonho, nenhuma experiência extra-bíblica, ela pode ser tida como genuína se ela não estiver em concordância com as Escrituras Sagradas. E a palavra de Deus é a única profecia soberana existente. Nenhuma palavra de nenhum homem pode estar acima daquilo que a palavra de Deus nos diz, porque ela é as Escrituras Sagradas. Ela é divinamente inspirada. Então, nós corremos o perigo, porque muitos estão tirando a inspiração e a inerrância da Bíblia Sagrada. Estão dizendo que na Bíblia contém erros e outros estão rebaixando a Bíblia como se fosse uma palavra humana. Uma segunda característica que os falsos profetas têm é que eles são antropocêntricos. Eles pregam a si mesmo e a glória de si mesmo. Nós precisamos ter muito cuidado, porque há muitos homens hoje usando o púlpito, usando o ministério para se trazer a glória sobre si mesmo, e Deus não dá sua glória para ninguém. Uma outra característica que os falsos profetas têm é que eles trazem para o seio da igreja um sincretismo religioso. O que é sincretismo religioso, pastor? É quando a igreja começa a fazer inovações e copiar das outras religiões o seu culto e a sua liturgia. Há igrejas hoje que os seus cultos se assemelham à liturgia de outras religiões. Há igrejas hoje que os seus cultos são tomados por uma cópia do judaísmo e por incrível que pareça, há igrejas com realizações até de centros de candomblé por aí, realizando seus cultos. Há um perigo que nós corremos muito grande do afastamento da palavra do Senhor. E também, irmãos, existe um misticismo religioso no meio da igreja. As pessoas estão inventando um evangelho mágico, um evangelho do já, o evangelho do agora, o evangelho que soluciona problema, que traz a bênção, que resolve a vida num estalar dos dedos. E a palavra do Senhor ela não diz nada dessas coisas. Nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, com esse evangelho da prosperidade que está sendo pregado hoje, aonde você faz negociata e berganha com Deus. Então os falsos profetas, eles trazem todo o recheio no seu pão da doutrina da prosperidade, do sincretismo religioso. Eles estão relativizando a palavra do Senhor, estão berganhando a palavra do Senhor. Pedro disse na sua segunda epístola, no capítulo 2 e no versículo 3, que no tempo do fim fariam negócio de vós. Ou seja, começariam a usar a igreja como palco financeiro para uma vida de crescimento financeiro. Nós estamos atravessando uma geração, irmãos, que está cada vez mais longe da genuína palavra de Deus e mais próxima do evangelho do escândalo, do evangelho da vergonha e do evangelho errado. Eu termino esse vídeo lhe deixando uma palavra de orientação. Cuidado com essas inovações, cuidado com venda de feijão ungido, com venda de vassouras ungidas, com venda de sabonete ungido, de rosa ungida, de sal grosso. A Bíblia não nos traz nenhum ensinamento desse tipo de evangelho. Mas a Bíblia nos manda entrar nos átrios do Senhor com hinos, com louvores, com cânticos espirituais, com línguas estranhas e com a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo nos adverte na Epístola aos Gálatas que todo evangelho que for pregado, que não seja o evangelho que foi ensinado, que deva ser considerado anátema. Anátema é amaldiçoado. Que você suba a torre da vigilância, meu irmão, e que a potente mão do Senhor te guarde, para que você não venha se perder nesse turbilhão de evangelhos novos que estão sendo pregados. Nós não precisamos mais colocar a arca de Deus no carro de boi. A arca tem que estar no ombro do sacerdote.
que nós evitamos as inovações, o misticismo, o sincretismo e o relativismo da palavra de Deus. Em Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 20, a Bíblia diz que profetas do engano iriam ser mortos. Que a mão de Deus nos proteja e nos guarde de tantas inovações. Que o Senhor te guarde em nome de Jesus. Deus vos abençoe.